Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que algum professor seu já te falou para não confiar em coisas vindas da Wikipédia. Eu não julgo, beleza? Porque a Wikipédia tem muita coisa bizarra, inclusive nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre alguns países que não existem de verdade, porém estão na Wikipédia. Eu sempre achei muito interessante essa ideia de países fictícios. Várias obras trabalham com isso, porém aqui eu tô focando especificamente em coisas que não são de obras de ficção, não são coisas criadas para uma história. Oi, eu sou Soren e você sabe que país é esse? Em 2022, um usuário francês no Twitter publicou um mapa da Europa com um país na Península Ibérica que não devia estar ali, com a piada dizendo que os estadunidenses não saberiam localizar esse país. Isso é algo bem manjado, muita gente tem esse costume de dizer que estadunidense é péssimo em localizar países e só sabe sobre o próprio país. Sinceramente, eu trabalho em uma loja que vem muita gente dos Estados Unidos. Tem muita gente de tudo quanto é canto do mundo, mas quando vem gente dos Estados Unidos especificamente, a pessoa é bem ignorante. Normalmente é bem ignorante. Você pergunta de onde a pessoa é, ela vai te falar uma cidade específica. Ela não vai te falar nenhum estado, ela não vai te falar que é dos Estados Unidos. Ela vai te falar que nasceu em, sei lá, Churrusbangers. E só, essa é toda a informação que ela vai te dar. Ela não vai falar qual é o estado, não vai falar qual é o país, não vai falar nada. Ela espera que você já saiba automaticamente. Esse é um sentimento que se chama de padronismo americano, onde eles pensam que são protagonistas do mundo, por conta disso eles não precisam saber sobre o resto do mundo. E aí que entra essa postagem, com o cara falando que eles não saberiam dizer que país é esse e não deu outra. Em questão de horas, simplesmente o post viralizou, criaram bandeira, criaram um hino, criaram um parlamento, divisão territorial desse país, time de futebol e notícias sobre o lugar. O país teria mais ou menos uma população de 59 milhões de pessoas, com a capital sendo a cidade de Nuremberg, sendo dividido em 5 regiões diferentes. O mapa que estava na postagem é bem interessante, já que o país ocupa uma parte de Portugal e da Espanha. Olha aí, Luxemburgo. Eles realmente foram bem longe com Luxemburgo, mas relaxa que tem bastante coisa sobre os outros países também. Fica até o final que vai ser bem interessante. Em 2017, uma parceria militar entre a Rússia e a Bielorrússia criou 3 países fictícios para meio que simular como seria a situação de uma guerra ali. O mais interessante desses países é Veichnória, uma região que ocupa a parte do noroeste da Bielorrússia, que faz ali um papel de vilã, sendo classificado como uma inimiga de Minsk, que é a capital da Bielorrússia. O nome vem de um mix de algumas línguas bálticas e significa basicamente hospitaleiro. Segundo a história, está acontecendo um conflito entre o norte, que é basicamente a união de Bielorrússia com a Rússia, e o oeste, que é uma junção desses 3 países criados, Veichnória, Vesvária e Lubênia. O objetivo do oeste nessa simulação é de separar a união entre a Bielorrússia e a Rússia, além de também complicar a situação socioeconômica desse Estado unido, digamos assim, e forçar uma mudança de liderança. Veichnória estava tentando anexar partes da Bielorrússia. Eles inclusive supostamente chegaram a enviar tropas para o resto do território da Bielorrússia, porém a União conseguiu resistir. Uma coisa interessante que foi notada em um post do Facebook é que a região retratada como sendo território de Veichnória era exatamente a mesma região da Bielorrússia e teve uma grande porcentagem de eleitores que votaram para o Zianon Pazniak no primeiro turno da eleição de 1994 para presidente. Um jornalista chamado Leonid Bershitsky também apontou que esse território tem uma concentração maior de católicos do que no resto da Bielorrússia. Claro que assim como o caso de Luxemburgo, também desenvolveram bastante isso aí na internet, com a criação, por exemplo, de uma bandeira. Decretaram também que a capital cultural do país seria a cidade de Smarhon, eu provavelmente falei isso muito errado, que pena, eu não falo bielorrusso. Em 2017, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Witold Waszczykowski, disse em uma entrevista que ele tinha se reunido com alguns representantes de outros países, incluindo algumas nações no Caribe, e essas nações que ele citou foi, abre aspas, por exemplo, San Escobar ou Belize, fecha aspas. A questão é que San Escobar não existe. Teve até papo de que, na verdade, ele se confundiu na hora e ele queria falar São Cristóvão e Neves,
mas ele acabou se confundindo e meteu um San Escobar ali. E não ficou barato, virou baderna, não teve jeito. Abriram até um bar na Polônia chamado Ambassada San Escobar, que significa basicamente, né, Embaixada de São Escobar, com o bar em letra maiúscula. Isso foi só um errinho muito besta, mas que viralizou muito na Polônia. Inclusive existe na internet o hino de San Escobar, que foi publicado pelas Comedy Central da Polônia, cantado pelo Eric Cartman do South Park. Se isso não é incrível, eu não sei mais o que é. Em 1977, mais especificamente 1º de abril, um país surgia. Uma nação no Oceano Índico, né? Uma ilha ali. Na verdade, um arquipélago, no formato de ponto e vírgula. O jornal britânico The Guardian publicou uma matéria de 7 páginas para falar sobre Sans Serif. Nessa reportagem estava comemorando o 10º aniversário da independência de Sans Serif e era muito completaço. Tinha coisa promovendo a ilha, falando que é foda, falando que é um destino turístico que você precisa conhecer, uma economia muito legal que está se desenvolvendo bem. A ideia original é que Sans Serif ficasse no Oceano Atlântico, perto de Tenerife, porque daí ia soar parecido. Porém, alguns dias antes dessa publicação, 2 Boeing 747 caíram lá para os cantos de Tenerife. Então, para não ficar muito estranho, para não ficar meio chato, eles acabaram mudando isso, fazendo com que Sans Serif fosse no Oceano Índico, perto das Ilhas Seychelles. Inclusive disseram que Sans Serif é uma ilha que se move e que ela eventualmente iria colidir com o Sri Lanka. O negócio é que é 1977. Os caras não podem simplesmente jogar no Google e ver se isso aí é verdade, ou perguntar pro Grok se é verdade, tá ligado? Não tem jeito. Inclusive chegaram a falar novamente sobre esse lugar em 1978, 1980, 99... Eles continuaram falando sobre Sans Serif. A ideia surgiu quando um dos caras desse jornal, The Guardian, percebeu que um outro jornal estava sempre fazendo ali algumas reportagens, falando sobre uns paizinhos meio bosta que eles nunca ouviram falar. Aí tava chegando, 1º de abril de 77, e ele pensou, mano, e se... Só uma ideia. E se a gente fazer um país? Assim, só fazer. Chegaram nessa ideia de dar esse nome pro país, do formato de ponto e vírgula, tudo isso baseado, de certa forma, numa versão bem reduzida da Nova Zelândia. A ideia original era que fosse só uma página, mas eles acabaram percebendo que se eles fizessem algo mais longo, ia atrair bem mais atenção, o que ia fazer com que eles ganhassem mais dinheiro. Existem muitos países que poderiam tranquilamente ter entrado pro vídeo, porém ele acaba ficando muito longo, então se tem algum país específico que você gostaria que eu falasse, deixa aí nos comentários, muito provavelmente vai ter parte 2 desse vídeo sim. Então, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho se você não quiser perder essa eventual parte 2. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like também. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, mas por favor, deixe algum feedback também sobre como eu posso melhorar para os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.